Boa noite a todos. A gente começa dentro de alguns minutos, tá? Muito bem. Vamos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 96, né? Boa noite, minha gente. Vamos lá. Olha, na aula de hoje, nós vimos inicialmente, né, falando um pouquinho, na aula passada, na verdade, nós começamos a ver o negócio jurídico, tem, na verdade, duas aulas. Na aula passada, nós vimos, além do conceito, nós também entramos na classificação. A classificação, como nós percebemos na aula anterior, ela nos traz uma indicação para que a gente possa compreender o negócio jurídico baseado na sua perspectiva, né? Então, vocês viram 4 classificações, deixa eu dar uma voltada aqui só para mostrar, né? Cada uma delas baseada em uma característica do negócio jurídico, certo? Então, nós tivemos o oneroso ou gratuito, nós tivemos bilateral ou unilateral, nós tivemos o principal acessório, intervivos ou causa-mortes, né? Então, todos eles baseados em uma característica daquela classificação. Quando nós queremos falar sobre a emissão da vontade, né? Nós temos unilateral ou bilateral, oneroso ou gratuito, que nós tratamos das vantagens e as desvantagens do negócio jurídico, intervivos ou causa-mortes, quando os efeitos do negócio jurídico começarão a incidir, né? Principal acessório, ou seja, no principal nós temos o negócio jurídico com as suas características fundamentais, ou seja, é o negócio jurídico que está sendo realizado. Se for qualquer um dos seus artigos, qualquer uma das suas cláusulas alteradas, qualquer uma das avenças ali modificadas, ele perderá o sentido. Quando o negócio jurídico perde o sentido, por algum tipo de alteração, se percebe que ele então será um negócio jurídico principal. O acessório é um anexo, é uma cláusula a mais, é uma cláusula acessória que, se tirada do negócio jurídico, ela não prejudica-o, né? Ele ainda consegue ser mantido, ok?
Isso em termos de classificação. E essas classificações, elas têm uma importância prática na vida, vamos dizer assim, da advocacia e também na vida de quem opera o direito, né? Não é só meramente didática, né? Por exemplo, nessa classificação principal ou acessório, você pode estar discutindo um negócio jurídico e, de repente, você quer verificar a validade ou a invalidade. E dependendo do teor e de como ele foi feito, o negócio jurídico pode ter uma invalidade que comprometerá na sua estrutura. Por exemplo, você colocar aí um menor de idade, porque não sei se vocês sabem que o menor de 16 anos pode ter bens, pode realizar negócios jurídicos, mas vai precisar da representação daquele que legalmente tem esse poder, não é? Então, por exemplo, esse menor assina por si mesmo. Então, o negócio jurídico, pelo menos aqui o meu, está gravando, normal. Se alguém teve algum outro problema, diga, tá? Então, se o negócio jurídico for feito desta forma, por um menor que assina, um menor incapaz que assina o próprio contrato, com certeza existirá aí uma invalidade que nós chamamos plena, não é? Então, com certeza esse negócio jurídico estaria anulado, inclusive, dependendo da teoria, até inexistente. Agora, quando você tem um negócio jurídico acessório, se ele for anulado, se preservará o negócio jurídico principal, entende? Por isso que nós precisamos nos ater e nos preocupar em compreender um pouquinho dessas classificações. Unilateral, bilateral, para você saber de onde vem, né? Ou quantas partes estão manifestando a sua vontade. Oneroso, gratuito, né? Se há vantagem somente de uma parte, se há desvantagem somente de outra, certo? Intervivos ou causa-mortes, como eu falei na aula passada, é quando começa a incidência, a prevalência dos efeitos, né? Intervivos já começou a partir de agora. Causa-morte somente com a causa da morte gerará os efeitos, certo? Ok. Vamos agora seguir adiante. Hoje paramos em principal acessório? Não. Sim, principal e acessório, muito bem. Aí nós encerramos em principal e acessório. Ah, entendi. Ah, compreendi. Deixa eu ver aqui. Entendi o que você falou agora. Muito bem. Muito bem. Agora, eu queria, depois de dar essas 4 classificações, que eu vou cobrar. Eu vou mostrar uma que eu não vou cobrar, certo? Que é a solene. Solene ou não solene, certo? Essa classificação de solene ou não solene, ela é muito simples. Por isso que eu acho que não tem por que eu cobrá-la. Até porque seria muita coisa para vocês aprenderem, tá? A solene ou não solene, ela trata da forma, da formalidade do negócio jurídico, certo? O próprio nome dá a entender, solene ou formal, né? Quando nós estamos falando de negócio jurídico, nós estamos falando de manifestação da vontade. Porém, com essa classificação, vocês vão perceber que a vontade, mesmo que tenha na sua essência a liberdade, ela deve, em muitas previsões, em vários casos, seguir uma solenidade, uma prática prevista na lei, uma forma especial ditada pela lei. Então, a solene é quando a lei diz que, se aquilo não for cumprido, se o negócio jurídico não for feito desta forma, respeitando esta solenidade, esse negócio jurídico não é válido. Vamos aqui um exemplo. O compra e venda, não é? Um imóvel que é vendido, um imóvel que tem que o valor é maior do que 30 salários mínimos, ele tem a obrigatoriedade de ser realizado por meio de uma escritura pública, né? E o que é a escritura pública, professor? É um compra e venda feito em um cartório. Só que esse cartório, ele tem
ele tem o cartório extrajudicial, ele representa, né, ele está ligado inclusive com o ente judicial, por meio das corregedorias, e ele tem na sua essência os princípios administrativos, ou seja, da publicidade, da solenidade, de toda, né? Ou seja, quando a lei disser que aquele instrumento é o único instrumento válido para consolidar um negócio jurídico, os negociantes não podem desrespeitar isso, porque se o fizerem, esse negócio ele não tem a mesma perspectiva de validade que o ditado pela lei. Vamos lá. Um compra e venda particular, ele não dispõe o interesse das partes? Dispõe. O compra e venda particular é um indício, né, de um negócio jurídico, mas não é um negócio jurídico como a lei exige. Então, primeiro ponto, o compra e venda a partir de 30 salários teria que ser feito em um cartório de notas. Feita a escritura pública, que é chamada, né, escritura pública, o compra e venda público, escritura pública, a pessoa tem que registrar no cartório de registro. Resultado, além de ter gasto, né, com a escritura pública, ela ainda vai ter agora que fazer a averbação dessa escritura pública na matrícula do imóvel. Quem é que diz isso? A lei 6.577, se eu não me engano, que é a lei dos atos registrais, não é? O próprio código também fala sobre isso, entende? Então, quem é que decide isso? São as partes? É a lei. Então, solenidade. Outro exemplo, o testamento, ele precisa, no testamento, ou também na doação, ser feito o testamento cerrado em um cartório público, né? E quando ele é feito, precisa que as testemunhas ouçam, e essas testemunhas têm que estar presentes no momento, né? Ouçam os termos daquele testamento. Ou seja, não pode ser feito e não ser lido. A formalidade exige que o tabelião ele leia os termos do testamento, alto, em voz alta. Outro exemplo, o casamento formal, né, com o seu regime jurídico, ele tem que ser feito diante da autoridade, né, registral ou diante da autoridade religiosa que fará, às vezes, da autoridade registral, né? O casamento religioso com efeito civil. Se prepara tudo e manda para a igreja. E lá o padre representará, o pastor representará, colherá, né, as assinaturas, também colherá as assinaturas das testemunhas, também exigirá dos nubentes, né, quem está casando, dos noivos, a manifestação da vontade de forma expressiva, né, que seja externalizada. Não pode na hora do casamento, por isso que as partes falam sim e sim. Né? O padre dizer, vocês estão casados. Não. As partes têm que manifestar para que não haja uma coação, para que uma das partes esteja ali obrigada, enganada, entende? Por isso que existe a classificação do solene. Ou seja, há uma solenidade, requisitos formais para ser cumpridos. Ok? E o não solene? Vamos lá. Puxa, cadê o não solene? Tá faltando? Falo já sobre a união estável. E o não solene? O não solene, que agora vai cair, viu, Carlos? Sobre a união estável. O não solene são os atos negociais que a lei não se preocupou em dizer como eles têm que ser realizados. Vou dar um exemplo. Você quer vender uma bicicleta. A lei não disse assim, para vender uma bicicleta. Primeiro, se a bicicleta custar até R$ 1.000 somente, pode ser vendida num cartório. Tem que ter 2 testemunhas. A bicicleta, a pessoa que for comprar tem que dar 30%. Não, a lei não disse nada. Ou seja, neste caso, bastará que as partes estabeleçam
estabeleçam os termos dessa venda. Pode ser, por exemplo, um depósito em conta, pode ser um pagamento com recibo, pode ser a troca da bicicleta por alguma outra coisa, entende? Então, tudo isso, na verdade, se respeitará alguns pressupostos que nós vamos ver hoje, que são pressupostos que não estão diretamente na lei, né? Eles estão ali previstos, mas fazem parte de uma interpretação, né? Eles estão, vamos dizer assim, presentes no artigo, mas vão precisar ser interpretados no caso concreto, que é o artigo 104. Nós vamos ver. Então, os negócios jurídicos não solenes, eles, na verdade, não têm uma exigência de uma formalidade legal. Eles têm que apenas respeitar os pressupostos mínimos que estão no artigo 104. Por exemplo, ser um objeto válido, não ser um objeto que seja contrário à lei, por exemplo, produto de furto, de roubo, de jogo, né? O agente tem que ser capaz, tem que ser o legítimo proprietário, o legítimo dono, né? Tem que a vontade estar presente, ou seja, enquanto que no solene, além dos pressupostos mínimos legais, como vontade, legalidade, essas coisas todas, ainda deve se respeitar aquilo que se indica na lei. O não solene, ele vai ter apenas assim, a necessidade de respeitar os mínimos requisitos legais, que nós vamos ver na aula de hoje. Sobre a questão da união estável, veja que interessante, Carlos. A união estável, como nós falamos lá no começo da aula do curso, ela é um ato humano, né? Um ato afetivo, que vai se consolidando em um ato jurídico, em um fato jurídico, né? Ou seja, aquele fato das pessoas se relacionarem emocionalmente, afetivamente, vai ganhando um contexto igual hoje, comparado ao casamento. Resultado, não há um pressuposto de exigências para que seja a união estável, apenas uma interpretação jurisprudencial que a própria doutrina começou também a consolidar. Vamos para alguns exemplos. São os princípios, né? Por exemplo, querer com o parceiro constituir uma família. E aí, o conceito de família hoje está muito abrangente. Pode ser somente os dois, pode ser ter filhos, principalmente ter filhos, era o conceito clássico. Segundo ponto, despesas em comum, né? Pessoas que têm um cartão de crédito que dividem as despesas, que as despesas comuns são pagas também de maneira dividida. Uma relação afetiva e sexual, né? Coabitação é um outro critério que pode ou não estar presente, mas faz parte também. Morar na mesma casa ou dividir, né, um mesmo espaço periodicamente, às vezes dorme na casa de um, dorme na casa do outro, né? A publicidade, ou seja, esse relacionamento ser conhecido pela sociedade, ser conhecido pelos próprios, pelas partes, porque, por exemplo, você pode achar que é namorado da Sharon Stone e ela não saber que você está namorando ela, né? Então, isso tem que ser público. Inclusive, as partes reconhecerem essa divulgação. Não é? Nós vamos falar também um pouquinho da união estável lá na frente. Mas, basicamente, é isso. E a união estável, ela poderia ser enquadrada como um negócio jurídico, né? Porque ela está assemelhada ao casamento, que é um negócio jurídico bilateral, não solene. Contudo, ela também tem que respeitar os requisitos mínimos, certo? Que nós vamos ver a partir de hoje. Veja, antes de falar dos artigos, eu quero aqui fazer com que vocês, deixa eu dividir aqui a minha tela, vejam a lei. Vou botar aqui na lei do Código Civil. Deixa eu ver onde está. Aqui. Lei 10.406
406. Vamos lá. Ó, esse artigo que nós estamos vendo aqui é um artigo fundamental do Código Civil, certo? Esse artigo vai acompanhar a sua vida para sempre. Se você for trabalhar na área civil, sempre você vai ter acesso a esse artigo. De vez em quando ele vai estar voltando na sua vida, aparecendo para você. Por quê, professor? Porque esse artigo ele nos traz uma perspectiva muito interessante sobre os requisitos mínimos para a validade do negócio jurídico, ok? Então é sobre ele que nós vamos tratar hoje. Eu até vou deixar para ver os outros artigos com o passar das próximas aulas. Mas, já que estou aqui, quero mostrar para vocês, nesse capítulo, o artigo 104, ele vem com alguns outros que compõem 9 artigos, né? Não, 10 artigos. Do 104 ao 114. São os artigos que vão dispor de maneira geral os requisitos mínimos essenciais para um negócio jurídico. Ou seja, do 104 ao 114, vocês vão ter as disposições gerais do negócio jurídico. Aquilo que é fundamental compreender os pré-requisitos de um negócio jurídico. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui agora, se nessa apresentação que eu estou mostrando aqui para vocês, se ela tem o slide que eu quero mostrar, que é Não tem não. Deixa eu pegar aqui então. Que são dos planos já validados, são os planos do negócio jurídico. Deixa eu botar aqui. Vou abrir uma outra apresentação. Só um minuto. Eu acho que aqui tem esse. Veja, didaticamente, eu vou apresentar para vocês um instrumento, né, criado por Pontes de Miranda, que nos vai auxiliar a compreender as perspectivas do negócio jurídico. Ele dividiu o negócio jurídico, né, o desenvolvimento, né, do negócio jurídico, a compreensão do negócio jurídico em 3 etapas, como se fossem 3 esferas, né? Nós chamamos de planos. Então, é uma forma de levar ao operador do direito a verificar, ser obrigado a verificar as características particulares de cada um desses planos. Vamos ver aqui se está abrindo. Pronto, acho que vai abrir agora. Deixa eu tirar essa tela aqui. Pronto. Foi. Deixa eu ver aqui se vai mostrar. Pronto, é isso aqui que eu queria. O Pontes de Miranda, ele pensou, né, em 3 planos, como se fosse uma escada, né? O primeiro degrau chamado de plano da existência, um segundo degrau chamado de plano da validade e um terceiro degrau chamado de plano da eficácia. Esses planos, eles são conhecidos como planos de avaliação do negócio jurídico. Imagine que se agora nós estivéssemos num curso de medicina, eu, como professor, apresentasse para vocês uma lupa, para vocês verem lá melhor o corpo humano. Ou se nós estivéssemos num curso de engenharia, eu trouxesse para vocês uma régua, ou trouxesse para vocês, sei lá, um escalômetro, ou aquele instrumento para também enxergar a distância, né? Uma obra. Bom, no direito, como nós estamos tratando de um instituto que é o negócio jurídico, a doutrina
os doutrinadores, como Pontes de Miranda, pensaram também em instrumentos, ou seja, em formas da gente avaliar um negócio jurídico, para a gente verificar se o negócio jurídico ele atende requisitos. E se esses requisitos atendidos, né, se eles forem atendidos, a conclusão lógica é que ele estaria na sua plenitude. Ou seja, ele estaria atendendo às exigências da sua existência, às exigências da sua validade e, como consequência, ele seria eficaz no mundo. Entende? Então, o que é que eu vou apresentar aqui para vocês antes da gente começar a ver os artigos? Um plano, um instrumento chamado de planos de avaliação do negócio jurídico, ou também da escada pontiana, no qual o aluno é convocado, o operador, né, de direito, o advogado, juiz e assim por diante, a quando um caso chegar para ele, um contrato, um acordo, um ajuste, um negócio jurídico, ele verificar, esse primeiro plano foi atendido? Foi. O segundo plano foi atendido? Foi. Então, o terceiro plano vai se dar como consequência a sua vigência, a sua eficácia no mundo real, no mundo histórico. Compreenderam? Então, esses três planos são fundamentais. Eu, com calma, vou explicar cada um deles e também vou retomar isso aqui sempre para vocês entenderem por que a gente está vendo esse plano. Então, como eu disse no início, é como se fosse uma escadinha, uma peneirinha. A primeira peneira, você vê um primeiro aspecto. Passou na primeira peneira, você vai para a segunda peneira. Passou na segunda peneira, você vai para a terceira peneira. Certo? Muito bem, legal. Assim sendo, vamos compreender aqui. Ó. No primeiro plano, ele denominou como o plano da existência. Ou seja, o negócio jurídico, primeira preocupação dele é dele existir. Ele vir, né, ao mundo jurídico com a perspectiva de existir. Professor, e para um negócio jurídico existir, ele precisa do quê? Ora, do básico, do lógico. Qual é? Ter agente. Quem seria o agente? Por exemplo, numa compra e venda, o vendedor, o comprador. Quem é o vendedor? Ora, o vendedor é aquele que é, logicamente, o proprietário do bem, né? Então, no primeiro plano, você vai ter uma primeira requisito que é ter o agente, certo? Segundo requisito, o objeto. Ora, o agente vai tentar vender o quê? Um bem, um crédito, um valor. Então, o objeto é o segundo elemento. Inclusive, nós chamamos esses elementos estruturantes, né? É os elementos que fazem parte do plano de existência de um negócio jurídico. Então, o negócio jurídico tem que ter, na sua essência, agente, objeto e o terceiro requisito é forma. O que seria a forma, professor? Ora, você já tem um agente, você já tem um objeto, um carro. E o que seria a forma? Por exemplo, compra e venda. A compra e venda é uma forma do negócio jurídico existir, não é verdade? Como? Ora, a compra e venda ela tem uma característica. Quem tem o bem, perde o bem, mas recebe o dinheiro. Então, essa é a forma. E se eu quisesse alugar, quem tem o bem, dá o produto, mas recebe mensalmente, ou de uma só vez, para o uso do produto. Está alugando. E se eu quisesse emprestar, eu entrego o bem ainda será meu, mas eu não vou cobrar nada, por exemplo. Ou seja, você tem o agente, você tem o objeto que é, olha aí, o nexo entre, né, os agentes, entre o comprador e o vendedor, entre o locatário e o locador, certo? E você tem a forma, que é a maneira como esse negócio jurídico vai se dar. Ok? Agora veja que interessante, e eu não comecei por ela, mas antes de todos esses elementos, agente, objeto e forma,
deve estar à vontade, certo? A vontade é um elemento primordial do negócio jurídico. Já pensou de um cidadão parar na frente da sua casa e dizer: olha, amanhã eu venho comprar a casa e eu quero que todo mundo saia dela. Ora, mas eu não queria vendê-la. A pessoa olhar para o seu carro e dizer: olha, eu só vou dar 30 mil, é só isso que eu posso pagar. Diz, mas, rapaz, eu não estou vendendo. Ou seja, a vontade é o elemento primeiro que deve existir do plano, redundante, né? Que deve estar constado no plano de existência, que deve ser identificado no plano de existência, ok? Então você tem agente, objeto, forma e vontade. A vontade é fundamental. Aí vocês vão dizer: professor, pelo amor de Deus, por que o senhor está nos mostrando isso? Por isso aqui, ó. Vou mostrar agora, porque vou mostrar a cobra, como é, e mostro o meu pau, né? Eita, cliquei errado. Peraí, peraí. Eita, que eu cliquei e disse para não permitir, ó. Vamos ver, pode permitir agora. E agora, para não permitir? Eita, foi danado. Bom, se vocês puderem, porque aqui o meu não está podendo, não. Não permitir e o danadinho não. Se vocês puderem, entrem aí no Código Civil. Abram aí o Código Civil no seu artigo 104. Só um momento. Deixa eu entrar e sair de novo. Deixa eu sair e eu vou entrar de novo para ver se eu consigo. Ver se eu consigo aqui. Ó, 1 minuto. Vou sair e entro de novo. Vocês estão muito, hoje eu acho que é sexta-feira, né? Estou vendo que vocês estão muito acelerados hoje, né? Então, se contém, que ainda falta 1 hora para a gente conversar. Então, veja, deixa eu mostrar aqui o Código Civil. Então, veja, artigo 104. Por que eu estou falando do plano de existência? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Por que eu estou apresentando para vocês os planos de avaliação? Porque veja o que diz o artigo 104. Olha aí. A validade, ó, do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Percebe? Ou seja, dentro disso que está sendo apresentado, né, pelo artigo 104, ele já está falando dos planos de avaliação. Né? Professor, mas ele não falou aí do plano da existência. Onde é que o senhor está vendo aí o plano de existência? O plano de existência está aí oculto. Na verdade, ele já começou a falar na perspectiva da validade. Mas veja, o plano de existência está aqui, ó. Agente, objeto e forma. Certo? Então, ele fala da validade porque o plano da existência, né, é um pressuposto para nós, né, migrarmos para o plano da validade. Ok? Então vamos dar uma olhadinha, continuar vendo lá os nossos planos de avaliação. Ok? Então, primeira perspectiva que nós já vimos. A vontade está presente, está ok. A forma está presente, ok. Objeto está presente, ok. Agente também. Então, se eu respeito no negócio jurídico, né, que nele existem os agentes, comprador, vendedor, locatário, locador, quem está alugando,
o mutuário, né? E o mutuante, né, que eles chamam também, né? Resultado, você tem os agentes identificados. Você já tem o primeiro elemento cumprido. Imagine um negócio jurídico sem os agentes. Uma compra e venda de um bem que você não sabe quem é o proprietário ou que não existe proprietário. Então já tem um defeito, já tem um vício, né? Na verdade, precisa, para se atingir o plano de existência, esteja presente o agente, fundamental. O objeto. Ora, o objeto é o bem, é o negócio, é o serviço que está sendo estipulado, que está sendo vendido, que está sendo negociado, certo? Uma casa, a prestação de um serviço, um carro, né? A venda de alguma coisa, ok? É o objeto. E a forma? A forma é como se dará aquele negócio jurídico, certo? Compreendido isso daí? Aí nós passamos para o segundo plano. Ou seja, se você já tem o agente, o objeto, forma e vontade, tudo, né, respeitado e identificado, você passa agora para um segundo degrau. Por isso que se chama de escada pontiana. O segundo degrau de análise. Então você vai entrar agora para analisar as características, as qualificações, os adjetivos dos elementos estruturantes do plano de existência. O agente precisa ser capaz e legítimo. O objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma? Deve estar prevista na lei, ou a lei não pode estar, né? Não pode impedir, não impedida, né? A lei, se ela impedir, aquele negócio não pode ocorrer. E a vontade? A vontade tem que ser qualificada, como manifestada, livre e espontânea, né? Ou seja, uma vontade manifesta, uma vontade livre, uma vontade espontânea, ok? Professor, e isso está no artigo 104? O artigo 104 só fala disso, entendeu? Então ele diz assim, um negócio jurídico para ser válido, olha aqui, ó, ele precisa, aí ele diz, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prevista em lei ou não impedida pela lei, né? Ele não fala da vontade porque a vontade, no artigo 104, já está inserida no conceito de negócio jurídico, né? Ela está embutida. É uma vontade que tem que existir para... É um elemento essencial, né, do negócio jurídico, ok? Vamos então entender um pouquinho sobre cada um desses negócios jurídicos que eu estou citando. Ora, eu já disse que o agente são as partes negociantes, né? Então, as partes negociantes, as partes que estão, né, realizando o negócio jurídico, veja que interessante, elas têm que ter duas qualificadoras. Devem ser capazes e legítimas, ok? Detalhe, no artigo 104, vamos voltar lá para ele, vocês vão perceber que o artigo 104, ele não fala, olha aqui, ó, de legitimidade. Ele só diz que o agente deve ser capaz, né? A validade do negócio jurídico requer um agente capaz. Ô, professor, e por que o senhor está falando em legítimo? Porque o agente pode ser capaz e não ser o legítimo proprietário de um bem. Você pode ter mais de 18 anos e estar vendendo um carro que não é seu. Então, o negócio jurídico, ele não seria válido. Entende?
Então, primeiro ponto, o que é um agente capaz? Né? O que é capacidade de um negócio jurídico? Né? Quem saberia dizer o que é um agente capaz? Escreva aí. Estou esperando. Vamos lá. Agente capaz. Está mostrando capacidade eleitoral. Poxa, capacidade eleitoral. Fiquei com medo dessa. O que é um agente capaz? Muito bem, Sérgio. Agente capaz, se vocês verem lá no artigo 4º, artigo 3º do Código Civil, deixa eu botar lá aqui na minha apresentação. Artigo 4º, tá? E artigo 3º. O artigo... Cadê? Deixa eu botar... Artigo 4º, artigo 3º e artigo 5º, tá? Então, o código diz que são absolutamente incapazes, certo? De exercer hoje, né? Porque houve uma revogação de leis a partir do Código de Processo, né, de 2015, que colocou que o incapaz absolutamente hoje, na nossa legislação, são os menores de 16 anos. Ou seja, são aquelas pessoas que não têm, juridicamente, civilmente, como adquirir obrigações por si só ou estabelecer relações jurídicas por si só. Né? O exercício do direito, a contração de obrigações, de relação jurídica, vai depender de representação, certo? Ou seja, elas terão que ser representadas por seus representantes legais. Inclusive, nós vamos ver um assunto mais na frente que trata sobre isso. Então, o absolutamente incapaz são esses menores de 16 anos. Única figura hoje, né? Sendo assim, o capaz, o absolutamente capaz, é aquele cidadão que, sendo maior de 18 anos, pode e deve, né, exercer a sua capacidade jurídica de maneira plena. Né? E o código, ele complementa, ele ainda diz assim, ó, além do absolutamente capaz, do absolutamente incapaz, existe uma terceira figura chamada de relativamente capaz, ou os incapazes relativos. Né? Quem seriam esses? Aí está lá no artigo 4º. Os incapazes relativamente, ou seja, esses podem contrair obrigações. Veja bem, o artigo 3º diz que ele não pode contrair nem realizar atividade jurídica sem a representação. O artigo 4º diz que o relativamente capaz, ou os incapazes relativamente, podem exercer os seus direitos, porém, existem alguns requisitos. Um deles é a assistência, ou seja, eles devem estar acompanhados de um assistente. Quem seriam essas figuras? Aí vem, ó, no artigo 4º. Os maiores de 16 anos e menores de 18. Ou seja, entre 16 e 18, eu posso, por mim mesmo, exercendo o meu interesse, estabelecer negócios jurídicos. Mas eu devo estar assistido, olha aí, por um assistente.
por alguém que possa me auxiliar, né? Comigo assinar. No caso dos filhos, o pai, né? Outro exemplo, os ébrios habituais. Eu queria, inclusive, aqui destacar habitual. Vocês sabem que ébrio são as pessoas que têm problemas com álcool. Só que o ébrio não é aquela pessoa que toma, que fica alcoolizada, que bebe, toma cerveja e perde, vamos dizer assim, as razões uma vez ou outra. Na verdade, é uma pessoa que tem problemas de saúde, ou seja, uma habitualidade recorrente, certo? Porque aquele que bebe de vez em quando e perde, vamos dizer, a razão, ou que fica bêbado não com frequência, né? Que não tem uma doença, esse é absolutamente capaz. Ele não pode depois dizer que não estava assistido, certo? No mesmo sentido, estão os viciados em tóxico, né? Em drogas também. Precisa ser aquela pessoa que tenha, né, problemas comprovados, né, com drogas. Deixa eu ver aqui a pergunta. Que tenha um bem e que tenha lucidez. Que tenha um bem. Não. Sobre a questão de propriedade ou não, não é só o bem. Ele pode, por exemplo, estabelecer relações contratuais com obrigação. Não precisa somente ter bem. Basta uma obrigação. Se submeter a uma obrigação. Dizer que vai fazer tal coisa, entendeu? E os viciados em aposta se encaixa? Sim. Pessoas que têm algum tipo de problema com apostas ou qualquer outro tipo de doenças emocionais podem configurar dentro desse artigo 4º. Mas aí vai precisar, né, de uma interpretação, certo? E aí o código diz o seguinte, ainda, né? Pessoas que por uma causa transitória ou permanente não puderem exprimir a vontade. Uma pessoa que está num acidente, que esteve em um acidente, que passa 2, 3, 5 dias em coma, que passa sem poder se manifestar à vontade, que não tem como falar, não tem como expressar o que quer, né? Mesmo que seja transitório, essa pessoa será considerada relativamente incapaz, né? Ou capaz relativamente, e vai depender do quê? Vai depender de uma assistência. Sem a assistência para traduzir, para expor o que ela realmente queria, né, fica dentro dessa perspectiva de invalidade. Então, tem que haver a assistência nesses casos. Os pródigos. Quem são os pródigos? São aquelas pessoas que têm problema com gastos, né? Gastos pessoais. São pessoas que têm... e é inclusive um problema emocional, psicológico, problema mental, né, que precisa de auxílio, que essas pessoas começam a gastar muito, não ter um senso de endividamento, né, começam a se desfazer dos bens que têm, até mesmo para se manter. Então, esses pródigos, eles precisam, se forem declarados oficialmente como pessoas que têm problemas emocionais, inclusive está aí, a gente poderia estender nesse conceito, pessoas que têm problemas com jogos, né? Com um jogo, né, de cartas, de dominó, e que fazem apostas, que perdem tudo dentro disso, poderiam ser considerados como relativamente incapazes. E daí, para a venda de qualquer tipo de bem, precisariam de o auxílio de um assistente, certo? Então, o assistente assinaria com, certo? Porém, perceba, todos esses casos precisam estar devidamente comprovados formalmente. E, por último, fala-se também, né, dos indígenas. Só que os indígenas ficou
de haver uma legislação própria, especial, que definisse que grau de indígena teria necessidade da assistência. Seria aqueles enculturados, aqueles que já têm noção sobre a cultura, né? O que seria? Ok? Então, nestes casos aqui, Herbert, também, como eu estou dizendo, precisa de uma assistência, ou seja, de um complemento de declaração de vontade. A vontade aqui vai estar confirmada pela assistência. Ok? Vamos continuar lá no nosso plano. Então, já vimos o que é capacidade. O agente tem que ser capaz. Ô professor, mas me diga uma coisa, e uma criança de 12 anos, ela então não tem capacidade para vender um imóvel que é dela? Veja bem, ela não tem a capacidade jurídica, né, esperada a partir dos 18 anos, mas se ela estiver representada pelo seu pai, né, ela pode fazer a venda. Ocorre que bens de menores, vocês vão ver, né, lá na frente, o artigo 723, se eu não me engano, do Código Civil, ele tem que ser feito por meio de alvará judicial, com autorização, mas ela pode fazer negócio jurídico desde que esteja devidamente representada, ou seja, com o seu pai, a sua mãe assinando com ela, né, ou perdão, por ela. Okay? Então, a capacidade que ele está colocando aí é que no negócio jurídico, estas figuras que eu apresentei para vocês, elas estejam devidamente configuradas. Ou seja, o relativamente incapaz esteja assistido, o absolutamente incapaz esteja representado, ok? Então, a capacidade é o primeiro requisito do plano da validade. Segundo requisito, a legitimidade. Não está naquele artigo 104, mas a doutrina compreendeu que é lógico. Por exemplo, você é capaz, mas você precisa ser o legítimo. Ou seja, você precisa ser aquele que corresponde à vontade. Então, você quer vender um carro, mas para vender o carro, além da capacidade, você deve ser o legítimo proprietário. Quer vender uma casa, você tem que ser o legítimo possuidor e proprietário da casa, certo? Então, segundo ponto, além de agente, né, o agente tem que ser capaz e legítimo. Deixa eu dar aqui uma parada para a pergunta que foi feita. Primeira pergunta do Herbert. Ele fica dependente do assistente? Fica. Vocês vão ver lá na frente que o artigo diz que, em alguns casos, essa dependência, né, ou seja, essa vinculação a um assistente, pode ser covalidada, pode ser desconsiderada, com o único sentido de preservar o negócio jurídico. Mas, em regra, todas essas figuras que eu apresentei do artigo 4º precisam estar assistidas. Bom, aí vamos aqui para a exposição do cérebro. Professor, me permita, por gentileza, quando registramos escritura pública, um terreno no cartório de imóveis, o cartório é obrigado a fazer pesquisa se existem causas judiciais contra o vendedor, as quais possam fazer o futuro comprador ter o terreno tomado judicialmente, gravado. Veja, existe um sistema que hoje os cartórios extrajudiciais, eles precisam, antes de fazer a verbação, verificarem, certo? Eu, inclusive, sou advogado em um cartório aqui em Maceió, só em Maceió não, em Alagoas, né, no interior. Só que, muitas vezes, essa verificação, ela entra num dilema, né? Está lá no sistema, deixa eu ver aqui como é o nome do sistema, só para responder essa sua pergunta, certo? É o Sistema de Informação dos Cartórios. Deixa eu ver aqui como é que é. Cartórios de Registro Imóvel.
É o Sistema Imobiliário Completo, certo? É o CRE, CREI, né? Se eu não me engano. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, CREI, se eu não me engano, certo? E ali se faz uma verificação para ver se o imóvel tem ou não algum tipo de pendência, certo? Agora, ao comprador e ao vendedor também existe essa obrigação de fazer essas buscas, né, e levarem, caso a tabelião exija a apresentação desses documentos. Ok? Mas vamos continuar. Então, a legitimidade é esta segundo aspecto do agente. Então, imagine que você vai comprar uma casa, como o Sérgio falou agora. Na hora que você vai comprar uma casa de alguém que está vendendo, você não vai somente fazer lá um compra e venda e entregar o dinheiro. Você vai pedir ao vendedor a apresentação do que nós chamamos de certidão de ônus reais. É uma certidão da matrícula do imóvel que traz dados de quem é ou quem foram, né, os proprietários e quem é atualmente o proprietário daquele bem. Perceba, esse documento, que é a certidão de ônus reais, é uma forma, é como fosse a identidade do imóvel. Você sabe quem é o legítimo proprietário. É a mesma história de alguém que vai vender um carro. Você não vai pagar pelo carro antes de ver o documento, o CRV, o CRLV do carro. Porque esses documentos, tanto a certidão de ônus como o documento do carro, vão apresentar não só a capacidade, né? Porque ali você vai saber se quem está vendendo tem mais de 18 anos, essas coisas, mas quem é o legítimo proprietário. Então, o agente, além de capaz, tem que ser legítimo, certo? Então, nesse primeiro plano, nós temos esses requisitos. No segundo plano, nós já vamos ter outros complementares, né? Ok, então capacidade é uma coisa, legitimidade é outra. Segundo aspecto, no plano de existência, no 104, ele diz que nós, né, para termos um negócio jurídico válido, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Professor, pelo amor de Deus, o que seria isso? Ora, o objeto lícito é aquele que não infringe a legislação. Ou seja, que a legislação trata dele como um bem, né, lícito, que pode ser negociado, né, que não é fruto de roubo, que não é um bem impossível de ser vendido, de ser negociado. Né? Por exemplo, um objeto lícito, venda de uma casa, venda de um bem, venda de, sei lá, da participação em um show, você é famoso, quer participar, né? A sua presença é um objeto lícito, você pode lá a sua presença corresponder à sua imagem numa propaganda, certo? Porém, o que seria ilícito? A venda de um ser humano, a venda de um órgão, a venda, por exemplo, de sexo, né? A venda, por exemplo, de drogas, a venda de uma dívida fruto de jogo. Né? Então, são bens, são patrimônios em que a lei ela diz que não tem guarida. Aqueles bens não podem ser reservados, preservados, protegidos pelo ordenamento. Eles infringem o ordenamento. Ok. E o objeto possível? Ora, o objeto possível, ele é, dentro do mundo real, é aquele que pode vir a ser negociado. Você vai negociar um bem que existe, né, no mundo real, que ele é possível de ser concretizado. Exemplo, um carro, uma casa, uma viagem, né? Agora, imagine você dizer que vai vender para o outro uma viagem para o passado.
ou uma viagem para o futuro, ou uma viagem ao espaço sem qualquer tipo de intermediação de foguete, qualquer coisa nesse sentido. Ou que você faz a volta no mundo em um segundo, né? Ou que você vai trazer para entregar à pessoa os ossos de Jesus. Ou seja, são objetos, ou que você vai vender um terreno à beira-mar, dentro do mar, né? Ali no limite da praia ali, né? São objetos impossíveis. Ô, professor, e por que é importante saber o que é lícito, o que é possível, determinado ou indeterminado? Porque você entendendo o conceito desses objetos, você consegue perceber se um contrato tem validade. Por exemplo, eu já vi, olha que coisa, isso que eu vou contar não é uma piada, é uma verdade. Eu advoguei há algum tempo para uma associação de militares. E um belo dia bate no meu escritório um militar, inclusive com uma patente assim alta, porque ele tinha uma base em um determinado bairro aqui de Maceió, e veio perguntar a mim, pedir uma orientação, dizendo: doutor, eu queria que o senhor me orientasse para ver se a gente tem como entrar com ação contra algumas pessoas aonde eu estou, lá no bairro. Eu digo: pois não, o que é que foi que houve? Não, porque quando a gente foi para lá, a comunidade começou a ajudar dando isso, dando aquilo outro. Depois eu disse que não queria receber esses bens, que eles pagassem uma taxa. Aí eu já fiquei com as orelhas em pé, né? O policial pedindo para pagar uma taxa. E aí eles começaram a pagar uma taxa, essa taxa, R$1.000, tará, e pararam de pagar a contribuição, os comerciantes. E aí eu queria entrar com ação de cobrança, porque eles não estão pagando mais essa taxa. Eu digo: como é que é? Não pode. Isso que o senhor está pedindo é um tipo de negócio jurídico, além de ser ilícito, é impossível. A comunidade, se quisesse fazer qualquer tipo de ajuda a uma base, por exemplo, de militares, ela devia fazer uma doação ao comando, porque o comando ao Estado, para que o Estado distribuísse isso da maneira que ele achasse pertinente. Não pode ser feito um pagamento de um valor para policiais no exercício de uma função pública, que já recebem, né, diretamente do Estado, entendeu? Então, esse tipo de negociação, além de ilícita, impossível, né? Não pode ser praticada. Mas a possibilidade é mais, segundo a doutrina, baseada nos critérios de realmente de existir no mundo real, né? De poder, aquilo ali que está sendo prometido, ser perceptível, né? Ser utilizado no mundo real. Uma máquina do tempo, né? Um bem que promete uma coisa que, dentro do aspecto físico, não pode ser cobrado, não pode, né, convalidar aquilo que ele está prometendo, certo? Então, o objeto deve ser lícito e possível. Terceiro aspecto, tem que ser determinado. Professor, o que seria essa determinação? Vamos para o básico. Quando você faz a venda de qualquer bem, quando você contrata qualquer serviço, fica estipulado o que está sendo contratado, o que está sendo vendido. Uma casa de estrutura, uma casa residencial de estrutura de tijolos, localizada na rua tal, com a dimensão tal, com escritura tal, ou seja, ela é determinada. Vai ser vendido um cavalo, o cavalo nascido na fazenda tal, do proprietário tal, ou seja, você consegue determinar, identificar as qualidades, os elementos que compõem aquele bem que está sendo negociado, né? Tudo bem, você tem ali o determinado, que você pode ali identificar. Mas existem alguns negócios jurídicos, alguns negócios que são feitos com bens que estão por ser construídos. Por exemplo, apartamento na planta. Ele vem
né? Ele não existe, mas ele é determinável, né? Ou seja, você descreve como ele será, né? Então, há objetos, né, que você pode tê-los agora, neste momento, com as suas características, e pode também vir a existir. Como um outro exemplo seria uma barrigada de uma égua, uma barrigada de uma novilha de uma vaca, né? Em que sentido? Você faz um negócio jurídico, né, do cobrimento de uma vaca, do cobrimento de uma égua, e fica lá esperando que nasça aqueles filhotes, né? Um cachorro, a ninhada, né? Resultado, não é determinado agora, você não sabe quantos virão, você sabe nem qual sexo que será, mas pode vir a ser das maneiras que você estipular lá. Se nascer uma égua fêmea, pertencerá ao dono da mãe, né? Da matriz. Se for um boi, um boizinho que for nascer, né? Aí pertencerá ao proprietário de quem deu o material genético, no caso, o boi que cobriu. Então, pode haver negócios jurídicos com objetos determináveis, ou seja, que estão por existir no mundo real, mas podem ter uma perspectiva antecipada de descrição de como eles serão. Entendeu? E a forma? A forma é mais simples. A forma pode ser prevista na lei ou não impedida, né? Ou não defesa, que a palavra defesa significa impedida, né? Ou não defesa ou não impedida pela lei, certo? Por exemplo, como eu disse, você tem um agente capaz, legítimo, você tem um objeto lícito ali, e a hora de vender, dependendo da venda, dependendo se for um empréstimo, dependendo se for um aluguel, dependendo se for uma doação, você tem que ver se a lei exige algum preceito. Exemplo, na venda de um imóvel que pertence ao casal, os dois têm que assinar a escritura pública. Né? Então, é uma previsão da lei. Se não é respeitada, aquele negócio jurídico já vai ter algum tipo de vício no plano da existência? Não, no plano da validade. A forma foi respeitada em compra e venda, mas desrespeitou o que dizia a lei. E professor, e o não impedido? Bom, não tem dizendo lá como deve ser respeitado a forma. Por exemplo, a venda de um cachorro. Né? Não se diz como se deve vender um cachorro. É um compra e venda normal. É a transmissão de posse com a transmissão de propriedade de um objeto, de um bem. Né? Então, tem que ser possível dentro do que a lei diz ou não impedido pela lei. Porém, você quer vender o seu cunhado. Você quer vender a sua sogra. Será que a lei permite que isso seja feito? Não, né? Isso vai de encontro à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º da Constituição. Né? Acho que inciso 3º. Então, não pode a venda de coisas que não tem uma previsão legal e que há um impedimento também pela própria estrutura da norma. Entende? Professor, e a vontade? A vontade tem que ser, primeiro, manifesta, expressa, dita, né? Além de expressa, tem que ser livre, com liberdade. A pessoa está com um cano de revólver nas costas. Vai vender o carro, oxe, é seu agora, tome ele, né? Resultado, será que existe liberdade? Espontânea, tem que vir da pessoa, espontaneamente. Né? É uma transmissão daquilo que ela internamente quer expor. Então, a vontade tem que ter essas características.
Ok? Então, veja, nós vimos o plano da existência, nós vimos o plano da validade. E eu vou voltar a eles na próxima aula como uma revisão. Porém, depois de tudo isso cumprido, tem agente, objeto, forma, vontade, capacidade, até aqui, tudo ok, está tudo ok. Resultado, quando se atinge tudo isso, nós adentramos no plano da eficácia. Ô professor, e por que não tem nada aí nesse plano da eficácia explicando? Porque é simples. Se você concluiu e completou todas essas exigências, o negócio jurídico começa a vigir até eficácia. Ou seja, você comprou uma casa, pagou por ela, né? A outra pessoa recebeu o valor, lhe transmitiu o bem, e agora? Registrou no cartório, pronto. A casa, a partir desse momento, olha aí, o plano de eficácia, começa a ser sua. Você pode entrar na casa, você pode pintar a casa, você pode dar festa na casa. Tudo está acontecendo aonde? No plano da eficácia. Ou seja, aqueles efeitos que nós falamos começam a existir aqui, ó. Começam a vigir. O negócio jurídico nasceu para ser eficaz. Passou pela primeira etapa, segunda etapa e agora caiu no plano da eficácia. Muito bem, vou mandar um texto para vocês sobre esse plano, esses planos de avaliação do negócio jurídico. Aí, se possível, mas eu acho que eu tenho o e-mail de vocês. Bota aí, por favor, o e-mail de vocês, só para eu mandar de maneira certinha. Mandar aí o e-mail. Escreva aí o e-mail. Fora o e-mail, há alguma dúvida? Vocês leiam, viu? Se não ler, não tem como aprender, tá? Aluno precisa ler e muito, né? Não tem esse e-mail? Quem não tem, vocês têm um grupo de WhatsApp? É bom participar do grupo, mas de toda forma, quem quiser me dê o e-mail, vou botar aqui no Biara, porque tem gente que não está desperiodizada, né? Deixa eu mandar aqui outro. Quem mais? Flávio, você tem um e-mail? Manda aí, por favor. Pronto. José Cícero, manda o e-mail, por favor. E Flávio também. Vou esperar vocês botarem. Fora o e-mail que eles estão colocando, vocês têm dúvida? Quem tiver dúvida, pergunte aí. Eu fiquei com medo agora. Chico Lopes, rapaz, isso aqui é um e-mail forte. Flávio Alessandro. Muito bem, pronto. Alguma dúvida? Mas e a gente já vai encerrando, né? Pronto. Eu agradeço pela presença de todos. Diga aos seus coleguinhas, né, que não estiveram hoje aqui, que a ausência reprova, né? Então, só tem 13 pessoas aqui, né? Então, eu peguei aqui o nome de todos, que eu faço aqui uma cópia e coloco a partir da semana que vem, vocês vão ver que vai estar constando. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Vão curtir o final da sexta-feira de hoje. Curtam com a família de vocês, que é o melhor local que a gente deve estar. Tenham uma boa noite. Obrigado por todos, pela paciência comigo. E até quarta-feira que vem, certo?